Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Coríntios capítulo 10, verso 1 ao verso 7. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado, rogo-vos que quando estiverdes presente não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne, pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para o quê? Para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Amém, Jesus, cenáculo? Quem crê nisso dá glória a Deus. Quem crê nisso dá glória a Jesus. Dá uma salva de palmas para ele, meus amados irmãos. Glorifica o teu Senhor. Amém. Possa sentar. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amados irmãos, o pastor, eu estou orientado pelo meu Senhor a pregar sobre esse probleminha que surgiu na igreja. Na época de Paulo, quando ele era líder dela, ou então gostaria de ser, né? Porque a luta dele aqui é defender o seu ministério, o que Deus havia prontificado para esse homem, na verdade, cuidar, que era a obra do Senhor. Mas o pastor, eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, para iniciar esse tema aqui, hoje, dizer uma coisa importante aos amados irmãos. A fé, que é nada mais do que um padrão fechado do que Deus quer que a gente desenvolva em Cristo, a nível de disponibilidade, de pensamento, de crença, de confiança, enfim. A fé entende que toda inteligência, toda intelectualidade humana, se ela não está sustentada pela sabedoria de Deus, ela é inútil, ela é satânica. Amém? Porque toda experiência de pensamento útil para a igreja, para o cristão, ela provém da revelação de Deus. E quando esta experiência está divorciada da vontade de Deus, da sua revelação, do que Ele manifestou, ela é mais colocada ainda como uma ameaça. Se os irmãos querem referência aqui, 1 Coríntios 1, 19, Tiago 3, 15, o que a gente escuta por lá, é que inteligência que não foi proporcionada por Deus, ela é nada mais do que uma opositora da fé. Ou seja, satânica, maligna, animal, são expressões que na verdade a Bíblia dá para aqueles que querem, ao ponto da inteligência que adquiriram,
serem superiores a Deus, ou então penetrar dentro da mente de Deus e passar a desvendar ou então falar coisas até que Deus não revelou. Enfim, Deus quer que a igreja tenha nível de inteligência? Não. Deus quer que a igreja use a sua capacidade, tá? O seu QI, para ter o conhecimento de Deus. É diferente. Você ser uma pessoa capaz de poder entender, falar e dominar diversos assuntos é uma coisa. Você ter o conhecimento de Deus é outra coisa. Por quê? Porque você passa a concursar teu pensamento, passa a concursar a tua vida espiritual para obter do conhecimento de Deus experiências concretas para a tua vida. Amém, Jesus? Amém, Senhor, cenáculo? Amém. Então Paulo ele começa na questão lá do versículo 7. Não olha as coisas segundo a aparência, porque qualquer um pode falar que é de Cristo. Se eles falam que eles são de Cristo, nós também podemos falar aqui que nós também somos. Todo mundo tem o direito de falar. Não há uma proibição, até porque o nome de Jesus não está patenteado por ninguém. Então qualquer um pode dizer que é dele. Mas diferente seria se todos provassem que Jesus anda com eles e com aquilo que eles realizam. Aí sim, é muito mais do que uma autoafirmação. Nós conseguimos provar que o que nós estamos escolhendo, vivendo e realizando agora em vida, concursa a vontade de Cristo. Tem a experiência da fé que Jesus anunciou. Agora chegar aqui, esboçar inteligência, entendimento, conhecimento diverso ou coisa parecida para a palavra de Deus e para a igreja, não tem utilidade nenhuma esse tipo de gente. Você pode não ter grau de escolaridade, você pode não ter nível superior, porque não tem uma formação específica, mas Deus não te despreza, Ele te adota e trabalha para que você use o que você tem para servir a Ele. E o que você não tiver, Deus vai dar. O que você não tiver, o Espírito Santo vai te equipar, e você vai ter condições de poder desenvolver uma vida com Deus baseado na mente de Cristo. Porque aquilo que pensamos, aquilo que nós refletimos, aquilo que nós nesse momento sentimos, tudo está alicerçado em uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Pode dar uma salva de palmas para Jesus se você crê nisso. Amém. Então Paulo ele coloca aí 3 obstáculos na igreja em que ele tentava socorrer, salvar de certas coisas banais que vão penetrando se o povo não lutar e não impedir. Ele coloca 3 obstáculos e ele usa essa expressão aqui. Algumas traduções não está assim, tá? A primeira que ele expõe é quebrar, né? Punir as fortalezas, o sofismo e a altivez espiritual. Quem tiver aí a tradução, sofismo, levanta a mão só para mim ver aí quem tem. Por isso que é importante os irmãos aí pegar a Bíblia que a igreja tem receitada aí, porque não é na Bíblia de todo mundo que tem essa expressão. E é muito importante porque eu vou pregar hoje aqui, para identificar de fato o que esse homem na verdade estava querendo combater, como cristão leal, como pregador verdadeiro. Mas enfim, 3 obstáculos: fortalezas, sofismo e altivez espiritual. E ele aconselha aqueles que estavam dentro da igreja a punir toda desobediência, derrubar todo raciocínio isolado, divorciado obviamente da revelação de Deus, e destruir fortalezas, enfim, homens duros, impenitentes, soberbos, rebeldes. A prerrogativa serve para gente desse tipo aí. Amém? Amém. Bom, mas se nós colocarmos aqui o sofismo, é a essência de tudo que Paulo está tentando levantar aí. E hoje, pastor, eu vou identificar com vocês aqui quem são essas pessoas que aderem a esse movimento. Amém? Já de primeira mão, Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11, tá? Já prepare esse textinho aí.
Então o que seria o sofismo ou um sofista, tá? O que deveria ser? O que seria? Indivíduo capcioso que trabalha para transformar mentiras em verdades. Amém? Para alguns irmãos que estão aqui nessa noite, não se trata do ignorante que não conhece a verdade de Deus. Esse cara aqui, ou esse movimento organizado que Paulo estava tentando destruir, aniquilar dentro da igreja, se tratava de uma organização de pessoas, de indivíduos que estavam trabalhando para criar na palavra de Deus, extrair da palavra de Deus mentiras com aparências de verdade. Pessoas que não têm a preocupação com a verdade plena, absoluta, legítima, a não ser chamar a atenção das pessoas com essas mentiras que trazem aparências de verdades. Um exemplo disso é a igreja. Você olha para a porta fora dela, tem uma placa lá, Igreja Evangélica Cristã tal. Será que a placa é um certificado de que essa igreja é uma instituição cristã? Não pode ser. Pode ser um organismo satânico e está se escondendo por detrás somente das inscrições cristãs. Outra coisa importante, um líder, não é porque ele tem um púlpito e um cenário como esse que eu estou pregando aqui agora, que ele é um homem de Deus. Ele pode estar utilizando todo esse equipamento aqui, que constrói uma igreja, inclusive certos trechos da Bíblia Sagrada, para criar mentiras com aparência de verdades. O texto que você abriu é um exemplo disso. Quando o diabo foi tentar o nosso Senhor para comprometê-lo, como fez com Adão e Eva, o que ele usou contra o nosso Senhor? Qual foi o instrumento utilizado por ele para fazer o nosso Senhor pecar com a sua missão e com o Pai Celestial? Qual foi? A palavra. Não tem indivíduo mais conhecedor nesse momento de tudo que a Bíblia fala do que o próprio diabo. E ele foi lá, por intermédio de verdades, ele usou-a exatamente para configurar ou induzir ao nosso Senhor a erros de lógica. Erros de lógica. A Bíblia está dizendo, olha, ordenarás aos anjos que eles façam alguma coisa, eles vão fazer em obediência a você. Ele citou um trecho, mas induziu uma lógica diferente, uma interpretação completamente inversa, pervertida. Daí o Senhor responde a verdadeira interpretação disso. Porque a Bíblia não é só esse texto, ela tem todo um contexto, todo um conteúdo para realmente nós não errarmos somente com um versículo. Amém, Jesus? Amém, Amém Senhor? Amém. Amém. Então o diabo sabia que essa técnica pode ser usada. Ele tinha conhecimento de que através da Bíblia você pode formar mentiras com aparência de verdade, criar por intermédio de textos bíblicos, até citados com provas, né? Criar mentiras que realmente venham alicerçadas através de um erro de lógica, de interpretação própria, pessoal. E Paulo estava preocupado com isso, do sofisma, que vinham através de artimanhas baseadas em linguísticas, teorias, suposições, ideias, que se opõem à verdade absoluta que é o Evangelho. Seus argumentos aparentavam, veracidade, mas no final produziam erros, como disse aqui, de interpretação. Então a igreja tem uma responsabilidade. Ela recebeu uma riqueza que se chama Palavra de Deus, o Evangelho. E o que ela tem que ter como cautela hoje? De antes de tomar uma atitude ou fazer alguma escolha, ter certeza se aquilo que ela está fazendo corresponde, procede da vontade de Deus. Amém? Você tem essa preocupação? Você tem? Mas já nesse ponto, o que Paulo estava querendo combater lá, nada mais era do que, não pessoas com problema de déficit de conhecimento, tinham o conhecimento, e pior, e porque conheciam bem a palavra de Deus, estudavam para usá-la
contra a verdade. Verdade contra a verdade. Se trata do que então, pastor? De um movimento conspirador, do movimento rebelde, do movimento anticristão, que Paulo estava tentando combater lá. Então preste bem atenção que eu vou te dizer. Tem gente que quer ter lugar na igreja confortável, lugar reconhecido dentro da igreja, vivendo esse tipo de natureza de pensamento. Tá? Tem gente que quer entrar dentro da igreja e ser reconhecido como irmão na fé e como cristão, tendo tipos de comportamento dissimulado e rebelde, atuando no campo da distorção, da perversidade, que é distorcer o que a Bíblia fala para configurar os seus erros, provar que ele está certo no erro. Eu disse aos amados irmãos uma vez aqui nessa igreja, não existe movimento mais satânico como mais difícil de se combater, que é o diabo que vem transfigurado de anjo de luz, que são os lobos que vêm vestido de ovelha, aqueles que querem a casa do Senhor, o seu templo, a sua igreja, a sua palavra, mas não para se converter, e nem também para querer pregar a verdade para aqueles que ainda não se salvaram. Eles querem a prerrogativa de Cristo, as insígnias da fé, para desenvolverem estratégias de erros assim claros, claríssimos, a fim de atrair multidões e lucrar com isso. Como nós podemos taxar esse movimento, considerar esse movimento? Paulo já deixou claro. É um movimento da besta. É um movimento cuja a sua dedicação, a sua envergadura é ser desleal, corruptor, fraudador da aliança de Cristo, profanar o que ele fez na cruz do Calvário. E por incrível que pareça, conhecem a verdade, mas não querem segui-la. Então, se tem alguém aqui nessa noite com problemas desse tipo, tome cuidado, porque você passa, ou qualquer outra pessoa, você passa a ter uma potencialidade de condenação muito maior do que aquele que está lá fora lá e é ignorante. Não é porque você está aqui dentro e é batizado e é chamado de crente, ou de irmão, ou de Cristo, que Deus é obrigado a aceitar quem você é e o que anda fazendo por aí. Igreja existe para quê? Para atividades como essa daqui. A partir do momento em que nós olharmos daqui e vermos, como Paulo fala, desobediência, inteligência sem a revelação de Deus, dureza e soberba, donos de si mesmo e da sua verdade. A intenção da igreja é destruir, aniquilar tudo isso e não deixar que essas coisas fiquem aqui. Então, se você tinha uma ideia de que isso não pode ser feito, Paulo está aqui dizendo que a igreja tem que zelar pelas coisas do Senhor. Ela tem que ser zelosa pelo que Deus deu a ela, palavra, revelação. Esta igreja está alicerçada, edificada sobre os atos de Cristo, e nós não estamos aqui nesta terra para dar ouvidos ao que os homens lá fora estão falando, mas dar ouvidos ao que o Espírito de Deus fala neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Amém, cenáculo? Amém. Então essa artimanha de querer usar a Bíblia e textos da palavra contra a verdade absoluta, estabelecer mentiras com aparência verdadeira, meus irmãos, essa tática foi usada pelo diabo para derrubar o nosso Senhor, e de lá para cá tem derrubado muita gente. Quer um exemplo? Lá em Mateus 19 tem uma palavrinha lá que as editoras bíblicas estão mudando, que se chama prostituição. Estão mudando por palavra adultério.
Sabe para que as igrejas, não falar as igrejas, vou falar as editoras que fabricam Bíblias, sabe por quê? Que elas estão mudando palavras-chave da Bíblia para configurar o pecado que a igreja está vivendo e admitiu. Um exemplo, a licença do divórcio. A palavra pura me diz que Deus não aceita de separação e divórcio dentro do matrimônio legítimo em instância nenhuma, a não ser pela morte de um deles. Mas tem pastor e igreja aí já admitindo divórcio por qualquer situação. Uma palavra que mudaram lá está gerando hoje no cristianismo uma licença para tornar o adultério uma prática justificável. Por exemplo, meu marido me traiu, eu tenho direito a me casar com outro marido. Quem te disse isso aí? Não foi a Bíblia não, filho. Porque a Bíblia é contra o divórcio. É contra o divórcio em segundo casamento com o cônjuge vivo. Então, pastor, não é justo. Quem mandou casar? Eu sempre falo isso, né? Falo para você e para mim também. Quem mandou casar? Ué. Dedinho tá assim, ó. Quem mandou casar também, Daniel? Agora ele aguenta parada, filho. Casamento é para macho mesmo. Entendeu? Quem mandou casar? Quem mandou ir lá pegar a mulher do pai? A filha do pai. Agora foi, assumiu, agora quer tirar, né? Quer tirar fora e ficar tudo bem com a bênção da igreja. Pastor, é a tua interpretação, não é uma questão de lógica. Aí é que está. Jesus vai perante os fariseus e os saduceus e diz para eles o quê? No princípio, fala, no princípio, Deus criou macho e fêmea para ser uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Daí ele é burro, ele vai lá na frente e dá licença para o divórcio, sendo que ele começou o trecho assim. Mas se vai olhar o se direito, rapaz. Porque nós temos dito aqui que pelo Evangelho, a cura para chifre é o perdão. Então se tem alguém chifrado aqui, é o perdão. Vai perdoar, porque senão você não vai ser perdoado por Deus. Porque quem assumiu a bronca foi você, não foi Deus que mandou casar, não. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Então isso é sofismo. São pessoas que estão dentro do cristianismo, com tendências liberais e trabalhando formas e formas e formas nas escrituras para gerar erros, até erros de lógica, que são perceptíveis, são tão claros, mas eles não querem ver. É que nem o quê? Hoje eles acham, nós estamos chegando num ponto que eles pensam que eles têm direito de ser cristão numa atividade homoafetiva. Pelo amor de Deus, filho, estão tornando Sodoma e Gomorra uma coisa do passado, sendo que o próprio Salvador trouxe Sodoma e Gomorra na sua pregação para conscientizar quem está na dispensação da graça, que Sodoma e Gomorra é modelo de destruição para quem não quer ouvir a palavra e se converter. Mas sabe, você é muito radical, dizem eles. Você é muito religioso, fundamentalista. Entendeu? Não, filho, nós somos a favor da palavra de Deus. Se você me provar, aí eu faço que nem Lutero. Se você me provar pelas escrituras que eu estou errado, eu me converto. Mas se você não conseguir me provar pelas escrituras sagradas que o que eu estou te dizendo aqui é erro doutrinário, eu vou continuar pregando e falando, mesmo que você não queira ouvir. Não é o caráter e a personalidade da igreja, não é o que Jesus pediu para a igreja atual. Então deixa de ser frouxo, irmão. Pega a palavra de Deus e segue a tua caminhada, e não tem vergonha do teu Senhor. Antes eu fosse um ignorante do que ser esse dissimulado. Antes eu fosse um ignorante, lá no mundo, me dobrando diante dos Zeus, do que está aqui dentro da igreja aqui, trabalhando para o diabo.
Eu não tenho nenhuma pena desses caras. Não tenho pena deles, não tenho favores de querer ajudar, socorrer, orar. Que João diz lá na epístola: quem comete pecado pecado que não é para condenação, por esse vocês oram. Mas quem comete pecado que é para condenação, para esse aí você não ora. Que é um bando de safado que está dentro da igreja, sabendo da verdade e não quer viver ela. Quer colinho? Nós vamos te dar o colinho do capeta. Nossa, pastor, como o senhor é educado, né? Só você nem sabe. Como é que a gente trata jacaré aqui? Como é que nós tratamos a piranha aqui? Como é que nós pegamos esse povo mesmo? Como já disse lá o profeta, as vacas de Bazã. Nós pegamos pelos chifres, boi. Entendeu? Porque eles entram aqui para esfolar, para incriminar, para se opor, levantar impedimentos e fazer a gente se sentir constrangido de crer na verdade, de seguir a verdade. Eles querem fazer isso, nos fazer sentir que estamos doentes, deslocados do tempo, que somos ignorantes por sermos tão fervorosos no que a Bíblia ensina, no que a palavra de Deus fala. É isso que eles querem colocar dentro de nós, que nós estamos com problemas psicológicos, que nós estamos pirados, porque nós pensamos só no céu, na salvação. Nós estamos querendo exatamente esquecer a vida, esquecer das coisas boas da vida, e aí vai pesando sobre a igreja e o povo aqui dentro. Se não tomar cuidado, amanhã fica pensando dessa forma: mas será que eu não estou sendo mesmo errado? De cruzar com uma pessoa que adora a Santa Maria, da igreja católica, e dizer para ela que isso não é um procedimento cristão e bíblico, que isso é uma invenção, isso é uma sacanagem, como outras que a igreja católica romana criou, e dizer para ela a verdade para ver se eu ajudo ela a se salvar. Será que não é melhor eu deixar quieto, não falar nada? Então, irmãos, nós temos, historicamente se prova isso dentro da igreja, movimentos organizados, correntes de pensamento, que se organizam das mais variedades, se organizam para poder bloquear a educação verdadeira de Cristo para as pessoas que querem se salvar. Espero em Jesus que os irmãos que estejam aqui hoje nessa pregação possam não só se alertar, como se despertar, porque você pode estar olhando para uma pessoa que fala que é de Cristo, mas é um agente de Satanás, é um agente da subversão, é um instrumento do inferno, financiado por setores lá fora, para querer contaminar a igreja com essas filosofias que desde a época primitiva estão infernizando e envenenando a igreja do Senhor, e estão crescendo porque pessoas como você não lutam para impedi-las. Há 22 anos eu sou pastor, e sabe o que eu escuto deles? Que eu sou louco. Eu quero mais que esses caras vão para os quintos dos infernos. A igreja do meu Senhor, o evangelho é dele, ele me deu, eu vou usar e ponto final. Mas olha, pastor, estão dizendo lá que o senhor é louco. Deixa eu falar que eu sou louco. Por que eles não vêm perguntar para minha mulher se eu sou louco? Por que não perguntam para os meus filhos se eu sou lunático? Vai investigar, meu filho. Eles não querem, não. Eles se incomodam quando vê alguém interessado em conhecer a verdade de Deus. Essa é a questão. Amém, Jesus cenáculo. Então abra a palavra de João 17:3, irmãos. Primeiro apontamento que Paulo faz aí, de recomendação. Para punir toda desobediência, derrubarmos os raciocínios fúteis e destruirmos fortalezas de almas e vidas que não querem a obediência de Cristo, meus irmãos, né? Nós precisamos do conhecimento de Deus, mas o conhecimento pleno. Amém? Lê o texto de João 17:3, por favor. Amém? Lê bem alto de novo. Vamos lá? Então o que seria o conhecimento de Deus? Levanta a Bíblia. A plenitude do conhecimento de Deus é esse livro?
Quem é a favor diz amém. Eu fiz essa pergunta hoje aqui na doutrinação. Quantos são a favor de que a plenitude, o absoluto, o completo, o legítimo, é esse livro aí? Levanta a mão. Todos são a favor? Mas não é. Você tem um livro que se chama documento histórico. Ele não pode ser considerado a plenitude dessa verdade ou desse conhecimento. Por quê? Porque a plenitude dessa verdade é Jesus Cristo, irmãos. Quando Deus enviou o seu Filho na terra e o encarnou na semelhança de um homem, o propósito era revelar, por intermédio da sua pessoa, tudo aquilo que é perfeito a nível de vontade divina. Os profetas, os apóstolos, se encaixam nisso, nós nos encaixamos nisso, ou seja, Jesus é a lei que nós precisamos seguir, Jesus é a luz que nos ilumina, Jesus é o caminho que nós percorremos, Jesus é a palavra absoluta, Ele é a verdade plena de Deus, e a Bíblia Sagrada registrou. Então, eu não posso considerar que esses 4 livros do Evangelho são suficientes para mim dizer quem é Ele, porque Ele poderia e foi e fez coisas muito maiores que esse livro não registra. Mas o essencial e o básico, o fundamental que nós precisamos conhecer dele para se salvar, esses evangelhos documentaram. Então eu não sigo Paulo, eu não sigo Pedro, eu não sigo Tiago, eu não sigo Lucas, que foi um dos maiores autores também da narrativa. Eu sigo Jesus, e o que ele fala para mim é lei, e todos se encaixam nisso do que essa Bíblia rege aí, e é isso que nós estamos falando aqui. Não há conhecimento de Deus sem Cristo, não há conhecimento pleno sem Jesus. Nós não pegamos a Bíblia para estudar a história, nós pegamos a palavra de Deus para conhecer, para extrair do que ela tem a nos dizer, que é mais perfeito, que serve, que é exemplo, que é padrão, que é norma, que é regra, que é santidade. E não existe outro nome que nos dê isso. Então aí é que entra a questão. A partir do momento, então, nós não temos o que Paulo defendia, né? Nós não temos uma mera apresentação intelectual aqui, minha gente, de homens inteligentes, capacitados para ensinar a igreja o que elas devem fazer. Nós temos a revelação de Deus, e a Bíblia tem que ser aceita como revelação de Deus. Sabe o que a experiência diz? A experiência diz o seguinte: se você lê, o que você lê é Deus falando. Quem testifica diz amém. Não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Lucas, não é de João, não é de Mateus. Tudo que a Bíblia narra a nível do que Jesus representa, do que Ele fez, do que Ele realizou, do que Ele executou, é Deus falando com você. Você não está obtendo nenhuma informação, mera informação humana, mas a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então, a aceite assim. Concorde com isso. Admita. Texto de Colossenses capítulo 15, versículo 23. Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, verso 15. Pode ler para o pastor, por favor. Pode ler. Vamos, meus irmãos. Leu de baixo. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele.
e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo Ele tenha pré-eminência. Ele quer ser o primeiro e vai ser o primeiro, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habite nele. Amém. Ele é a palavra plena, Ele é a plenitude de Deus, Ele é tudo aquilo que nós devemos obedecer e ser, ou então seguir. Não há conhecimento de Deus sem Jesus Cristo, não há conhecimento absoluto sem Jesus ser o foco, sem Ele ser a razão disso. Não é um mero conhecimento, mas é a palavra de Deus, que foi revelada por intermédio deste nome, e que agora nós temos que saber usar. Texto também de Colossenses, capítulo 2, verso 6 ao verso 9, que também fala isso. Então entra no mérito que Paulo disse: as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para aniquilar, para quebrar qualquer raciocínio fútil, qualquer fortaleza resistente, qualquer movimento contrário a esta verdade, porque o que nós pregamos aqui saiu da boca do Filho de Deus, foi narrado e falado pelo próprio que entregou a sua vida por mim. Nós não tiramos de biblioteca, nós não tiramos da internet, nós não tiramos do nosso armário ou da cultura religiosa familiar. O que nós seguimos aqui foi falado por aquele que Deus o considera o verbo da vida, o verbo encarnado, a plenitude da luz de Deus em tempos de caos e corrupção. Segue Jesus, segue o Senhor. Se a igreja tivesse como referência, as pessoas tivessem Jesus Cristo como exemplo e padrão ministerial, as coisas não estavam como estão. Estão por quê? Porque infelizmente sofisma é reputação para esses caras aí. Eles adoram transformar mentiras em verdades e ter o mau uso das escrituras e da fé também, porque eles não estão aqui para ajudar ninguém a se salvar, eles estão aqui para fazer balá e ganhar grana com isso. Por isso que eles não estão dando a mínima porque andam sendo ensinados. Eles falam assim: não importa se o presbiteriano acredita em predestinação, não importa se o batista acredita no batismo por aspersão, o que importa é que todos nós aqui temos Jesus como o centro da macumba, porque erros doutrinários geram pretextos para coisas piores. Eu quero batizar crianças, diz o batista. Você quer licença para batizar criança? Abre uma empresa de filantropismo, vai abrir uma sinagoga com o Papa. Agora você quer abrir uma igreja com a prerrogativa de Cristo para batizar criança, a curso do quê? Aonde se fundamenta isso? Foi uma das coisas que eu briguei com a metodista quando eu me formei. Mas peraí, meu professor, de onde vocês tiram o batismo infantil? Não tem nada que fundamente. Chama João Batista, pelo amor de Deus, para catar esses caras aí e dar uma martelada na cabeça deles aí. Que nós estamos passando demais aqui, sufoco com esse povo. Sabe por que batismo de criança é uma coisa gostosa? Porque gera membro. Você ganha a família pelo filho. E amanhã o filho cresce ouvindo assim: o pastor que te batizou foi aquele lá. Parece que o cara está pactuado com a igreja, vai ter que viver só olhando para ela. Foi aí que eu fui batizado. Vai virar centro cultural. Tanto que é verdade que o pai, quando ele encaminha o filho para o cristianismo, para Cristo, ele diz assim: olha, todo mundo se batizou aqui, você vai ter que se batizar também. Como se isso fosse uma herança familiar. Rapaz, toma vergonha na cara, meu filho. Vai pregar Jesus para o teu filho, ele precisa ser crente primeiro antes de se batizar. Papai e mamãe batizou, você vai também, hein? Papai e mamãe é católico, você também vai ser católico, né? Verdades em mentiras em verdades, por detrás de coisas que aparentemente são convincentes, tem embutido ali erros de lógica que o pastor insiste em dizer para os irmãos aqui. Mas enfim,
Diga, nossas armas que nós militamos não são carnais. Amém, Jesus? Diga, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra que você está dizendo não é tua, não é minha, é dele. E quem vai contestar isso aqui? Alguém vai contestar aqui? O que ele disse sobre o matrimônio? Sobre o princípio de tudo? E falou que Moisés errou. Quando eu falo que Moisés errou, o povo diz, nossa, que perjúrio. Mas quem é mais sagrado, Cristo ou Moisés, ô cabeção? Altivo, mameluco? Quem é maior, Jesus ou Moisés? É Cristo. Então ele pode dizer para os caras lá que estão querendo ter 5 mulheres, ou então casar 5 vezes, que os discípulos já levantaram uma asinha e falaram todo dodói, Senhor, então se a lei relativa ao matrimônio for essa, não convém casar. Ele já olhou para os caras e já falou, mas convém casar para os senhores sim, porque ninguém aqui tem aptidão de ser eunuco. Todos vocês têm tendências a querer aquilo. Então vocês vão querer casar e já vai se preparando, que a mulher é bicho brabo mesmo. Vai se preparando que vocês não vão conseguir ficar assim não. E eu acho, tenho para mim, que Pedro já estava com a antena ligada para jogar a sogra dele nos quintos dos infernos, e a mulher dele também para já pegar uma outra. Daí o cara já ficou esperto. Mas eu não posso pegar já um matrimônio novo, sendo que tudo é novo agora em Cristo? E o Senhor falou para ele, nananina não. As coisas são assim, bárbaras, difíceis. Não porque a palavra de Deus, ela exagera, é porque o mundo está desconcertado demais. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? Segundo ponto que Paulo define aí no texto que nós estamos nos baseando essa fé. João 3,16, verso 21. Então a plenitude do conhecimento de Deus é o propósito revelado em Cristo, e não pode ser tido como mera apresentação intelectual, mas como revelação divina. Jesus é tudo aquilo que nós temos que crer e viver. Segundo ponto, o chamado do homem à iluminação. Lê o texto aí, João 3,16 ao 21, até o 21, pode ler com voz alta, eu amo esse texto. Lê. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem crê nisso dá glória a Deus, cenáculo. Então, quando o Filho de Deus veio a essa terra, o nosso Senhor, a missão de Deus por intermédio do seu Filho, o que era? Nos dar todo o conhecimento, a experiência estática, aquilo que ia ficar plantado aqui e ninguém pode tirar, ninguém pode remover. E a partir de então, Jesus é uma chamada ao pecador para que ele seja iluminado por esse conhecimento. E por intermédio desse conhecimento e do seu discernimento espiritual, refazer vida e conceitos sobre as coisas. Jesus, me dá a luz entra, você enxerga tudo o que está errado, e a partir do momento que você tem discernimento do que está errado, você tem a dinâmica de querer fazer isso funcionar, e a experiência do pecador passa de querer ser
convertido, de querer se transformar, de se libertar do que desagrada a Deus. Uma oportunidade que Deus firmou em seu Filho, de que todos viessem para a luz. E a condenação do mundo é o quê? Evitar, rejeitar essa condição de ter o conhecimento pleno e se dispor à dinâmica de querer praticar, viver e obedecer. Então, irmãos, obviamente sem discernimento eu não tenho condição de querer, condição de poder exercitar isso. Então, discernimento, a lógica é muito importante dentro da igreja. Nós temos que entender, nós temos que compreender e enxergar o que está errado. Mas aquele que não vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam reprovadas, esse não tem Deus. Porque aqueles que vêm na luz, a fim de que a sua vida seja feita nele, na vontade dele, esse é de Cristo. Então, estar dentro de uma igreja como essa, para mim, a experiência com a revelação de Deus, primordial, é essa luz poder identificar na minha vida o que eu estou errando. Porque o Evangelho entende que enquanto eu estiver endividado com a fé, eu não estou salvo. E não tenho condições de obter graça e misericórdia de Deus. Então você que foge da correção, da disciplina, da iluminação, do conhecimento, do discernimento convincente que Jesus pregou, e olha como ele pregou, hein? É como se você estivesse rejeitando a salvação de Deus, porque o conhecimento é a estratégia de fazer você olhar e enxergar os teus defeitos, os teus erros e consertar antes que Deus te julgue, ou Deus me julgue. Então não tem essa de entrar onde Deus fala e sair sem ser identificado, discriminado, revelado. Entrou, não aconteceu nenhuma identificação, nenhuma discriminação, nenhuma disciplina, alguma coisa está errada aí, não é Deus que falou não. Mas pelo amor do meu santo Jesus, nós vivemos num mundo desgraçado, onde todo mundo erra um monte de coisa aí. Entra num culto como esse e ninguém é exortado, nem disciplinado, nem exposto, nem revelado. Sai daqui como se nada tivesse acontecendo. Nada é identificado. Vocês não acham que é estranho? Se a luz entra, as trevas, ela passa o quê? A ser percebida. Os erros começam a aparecer, meus irmãos. A experiência é mais ou menos essa. Você tem uma casa bagunçada, no escuro você não vê nada, a hora que a luz entra, você vê tudo. Jesus é uma chamada para que os homens sejam iluminados. Jesus é uma chamada para que todos possam conhecer a verdade de Deus e discernirem bem ao ponto de exercitar. A dinâmica aqui é essa: servir a Cristo e agradá-lo em todas as coisas, em todas as situações. Mas infelizmente nós temos pessoas batizadas, admitidas por membros em muitas igrejas por aí, mas estão vivendo o erro, o contraditório, e pior, estão participando desse movimento, desse organismo de pensamento, aonde todos passam exatamente a querer pegar certas verdades bíblicas e por detrás dela construir contradições e erros de lógica, erros doutrinários, a fim de estabelecer um cristianismo mais fácil, mais acessível, mais público, mais popular, e não a verdade absoluta. Para mim, Jesus é essa experiência. Quem sobe nele se edifica, quem tropeça nele é porque desobedeceu. Ele é a luz, não é a igreja, é ele. E se você está debaixo da luz, você vai saber o que você tem que se consertar. Por isso, Paulo ele entra com uma diligência e um pedido. Meus irmãos, se vocês não obedecerem o que eu estou falando aqui, nós não vamos ter como destruir e aniquilar esse movimento de rebelião dentro da igreja. É com a obediência de vocês que nós podemos inibir, bloquear essa má liderança e essas pessoas que estão trabalhando pelo liberalismo e pela distorção do evangelho. É pela obediência e pelo preparo espiritual de vocês que nós vamos erguer pessoas aqui compromissadas com a verdade de Deus e ajudar outras pessoas ignorantes que podem ser vítimas desses canalhas que entraram dentro da igreja,
para mudar a verdade de Cristo em mentiras, em pretextos para erros. Qual o teu compromisso com Deus agora? Busca a luz. O filho que foge da exortação do pai não é filho, é bastardo. Deus corrige aquele quem ama, aquele que ele tem por filho. Não despreze a correção do teu Senhor, e busque na luz, porque até debaixo dela você vai ter condição de enxergar quem está do teu lado também. Amém, Jesus ou não? Versículo 7. Versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 10. Que Paulo fala aí, olha o que ele fala, lê bem alto aí. Vai, meus irmãos. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém. Paulo diz, irmãos, com todas as boas intenções que esse homem tinha: observai, porque as coisas estão evidentes, porque está claro, é evidente. O conhecimento que Deus nos deu é evidente, é claro, e nós podemos usar, sem sombra de dúvidas, nós podemos ter a certeza do que ele fala, o entendimento do que ele diz, porque tudo aquilo que rege a fé, rege uma verdade pronta para ser usada. Deus nos emprestou um conhecimento que nós temos total acesso de entendimento sobre ele, capacidade de obediência. Nada do que Deus fala é enigma, nada do que Deus fala na Bíblia Sagrada é indecifrável, tudo que ele fala é evidente. O meu Senhor, o que mais de todos, ele foi o que mais pregou parábolas, o que mais utilizou do método da comparação, da alusão da vida, para fixar verdades que ele queria que os homens entendessem. O Evangelho é uma coisa tão pura, como tão verdadeira, como tão compreensível. Por que será que existem pessoas que querem dizer o contrário, de que a Bíblia é um livro difícil de se entender, é um livro difícil de se compreender, mas o meu Senhor diz que eles não entendem e não compreendem porque os seus corações estão duros, seus corações estão fechados. Paulo diz que o Evangelho está encoberto para aqueles que são pervertidos, que são imorais, ou seja, não é a dificuldade de entender, é porque eles não querem entender, eles não querem compreender. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Pode ler em voz alta, Senaco, por favor. Amém, está ótimo. Agora lê Hebreus 10, 32. A mesma coisa Paulo está tratando aí, ainda sobre o chamado do homem para ser iluminado por Cristo e ter o conhecimento da verdade e o discernimento espiritual para a dinâmica da prática. Então lê aí, Hebreus 10, 32, em voz alta, só o versículo 32, lê por favor. Amém. Então o conhecimento de Deus está aqui, todos estão sendo chamados para conhecer, entender e praticar, e Paulo ele entra num problema aí. E qual o problema? O mesmo, sofismo. Bom,
Será que o conhecimento e o entendimento da verdade de Deus é suficiente para nós sermos crentes fervorosos e verdadeiros? Aí no texto de Hebreus 6 e Hebreus 10, não. Teve muita gente que conheceu, experimentou, viveu, teve entendimento, mas não se converteu e não ficou. Existe uma outra parte que eu vou te pregar aqui que é importantíssima, que Paulo estava tentando construir com a igreja, na sua época. Que além de nós irmos para aquilo que foi revelado em Cristo de maneira plena, além de nós acessarmos estas verdades que estão proferidas ali e são evidentes, discernidas para o uso prático. Não basta ter o conhecimento e estar a par do que ele revela. É necessário o quê? A entrega pessoal. Não adianta. Você pode ter uma igreja que prega tudo isso, que te dá toda assistência para você ser um bom cristão. Mas se você não tem disposições, se você não ama, se você não crê, se você realmente não quer mudar, de nada vale toda essa estrutura abençoada, sagrada, ungida, que Deus preparou para você. Eu tenho um ótimo pastor, eu tenho uma ótima igreja, eu tenho ótimos irmãos na fé, idôneos, sagrados, fiéis. Eles me pregaram, me ensinaram, me deram a disciplina, compreendo a teologia bíblica, sei o que é Jesus, sei dizer quem é Jesus. Mas no fim dessa trajetória, Paulo conta a história disso. O Pedro também entra no mérito daqueles que voltaram para a corrupção depois de participarem do conhecimento, baseado no quê? Que se tratavam de pessoas que não amavam Cristo. Então tudo que elas receberam da verdade passou a ser tratado como um mero conhecimento. Todo conhecimento que estavam embutidos ali nas suas vidas, anos dentro de uma igreja, foi reduzido por uma biblioteca, irmãos, como um livro qualquer, entre outros, porque não deu em nada, não vingou, não mudou, não se transformou, se tornaram pessoas comuns, civis, pessoas naturais, de uma época moderna e só. E de vez em quando faz uma visita na igreja para dizer que ainda são cristãos tradicionais. O conhecimento na tua cabeça, com todo o discernimento cabível, não vale para nada se você não fizer isso com o coração disposto a amar cada palavra que você aprende aqui e entender que Jesus quer isso de você. Participaram, viveram, estiveram aqui, mas voltaram para o pecado, para a corrupção, e não resta mais sacrifício para o pecado deles, e nem esperança deles voltarem, porque agora se você vai lá dizer para eles que eles estão errados, eles vão bater boca com você e usar a Bíblia contra a Bíblia, verdade contra verdades, e não vão querer chegar no consenso do que erram, do que pecam, do que transgridem, porque eles não querem a verdade de Deus para se converter, mas somente para se autoafirmar, quando não muito, para mudar, a fim de justificar as suas contradições. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Você tem talvez mais mentalidade do que o pastor aqui, mas inspiração para dizer o que estão fazendo com o evangelho por aí. Eu não quero entrar nesse mérito não. Mas a igreja chegou num estado atual, a igreja atual chegou num estado tão deplorável que é evidente os erros que ela comete. São claros, à luz de Cristo são claros. Até a sociedade que não tem nenhuma carisma pela Bíblia entende que o que está acontecendo no cristianismo é na verdade um erro de identidade funcional, ministerial com o que Jesus pregou. E o povo dentro da igreja entendendo, agindo com carismas, dando-se a comunhão de todos esses erros, irmãos. E eu pergunto a você, como é que esse povo deve ser tratado pelo evangelho? Como eles são chamados? Paulo já entrou no mérito desse povo que está dentro da igreja,
que você chega numa conclusão do tempo que eles ficaram aqui, que eles não querem converter coisa nenhuma. O que eles querem, na verdade, é estragar com a obra de Cristo. E muitos deles alavancar a carreira dentro do cristianismo, como estão fazendo agora. Fazer show. Você precisa dessa percepção aqui nessa noite, aonde essa doença te atingiu. Se é que ela está dentro de você, e quero confiar que não. Mas se você tem tendências à dissimulação, e de usar a palavra ao teu favor, a palavra de Deus ao teu favor, para justificar, encobrir, encobertar os teus erros, você tem um pecado muito sério, que eu duvido muito que você vai ter arrependimento suficiente para se consertar. Eu já tive embates familiares. Minha família é toda evangélica. Meu pai, minha mãe, um é pastor, outro é missionário. Mas meu pai, eu já tive discussões com ele de coisas que são tão explícitas, mas ele queria tornar coisa do judeu, coisa de época, coisa do passado. Ele fazia divisão. Eu falei, meu filho, mas nós não temos um Deus só. E ele não permanece o mesmo. Porque essas divisões, como se ele fosse várias pessoas em tempos divididos, porque é uma tendência maligna. Eles rodeiam, eles dissimulam, eles encobertam, eles usam textos isolados para tentar te confundir. Eles pegam exemplos que não está ali na hora a importância de dá-los, quer um. Mas Davi errou, Davi pecou, ele matou, ele fez isso, e era a menina dos olhos de Deus, era um servo de Deus. É assim que eles falam, como querendo dizer, todo mundo erra, todo mundo peca. Por isso, e por que você está querendo dar uma de santa aqui? Eles usam verdade contra verdade, erros de lógica, para justificar o que eles estão fazendo. Dizer para você, qual o nível de aproveitamento que eu tive, debatendo com essas pessoas, e tentando convencê-las? Nenhum, zero. É uma coisa impressionante como que é um esforço inútil você querer trazer para a verdade plena de Cristo gente que não quer se converter e ainda usa a Bíblia para se esconder. Ô Saul, o que é esse barulhinho de ovelha que eu estou ouvindo aí? O que é isso que eu estou escutando aí? Ah, sabe, profeta, eu sei que não era para mim trazer nada dos despojos, mas eu pensei assim, tadinho do rebanho, não vamos sacrificá-los, vamos fazer um culto para o Senhor, vamos levar todo esse rebanho para lá, para fazer uma oferta ao Senhor. Daí quando Samuel olhou e viu aquela porcaria, ele falou assim, olha, rebelião é pecado de feitiçaria, e a obstinação pecado de idolatria. Deus não falou que Ele não queria, mas você pegou o que Deus falou para você não pôr a mão e tornou aquilo um propósito divino, com todas as boas intenções. Você tornou a verdade de Deus um pretexto para tornar a tua mentira algo justificável. Ô meu amigo, você pegou isso porque você quer fazer dinheiro, mas queres dizer que isso aí é uma oferta para o Senhor. Eu pergunto para os irmãos que leem a Bíblia aqui, teve cura para esse homem? Ele voltou? Ele se arrependeu? Não, ainda foi lá na feiticeira lá para consultar o espírito do profeta, de tanto remorso que ele tinha. A mesma coisa que Judas, o remorso bate, a consciência pesa, mas eles não voltam, porque eles amam a corrupção. Amém, cenáculo? Não adianta, pastor e igreja boa, se você não quer mudar, se você não quer se converter. Encontrei o pastor Daniel, grande porcaria. Ai, agora encontrei a igreja cenáculo da fé. Ai, que delícia, que igreja maravilhosa. É aqui que eu vou morrer, diziam eles. Meu filho, você não sabe como é que eles se despediram de nós. Eles chegam assim, querendo nos beijar, nos abraçar, mas a hora que vão embora, eles viram o cão. Você vê até o caniço. Os caras viram
o crepúsculo. Você fica com medo até de perder sangue. Você põe a mão até no pescoço, assim, para os caras não cravar. Nossa, como que eles mudam rápido. A hora que chegam que nem anjinhos batendo a asa. E daí eles falam assim para o pastor: a igreja do R. Soares do diabo, a Universal o diabo. Você fala assim: nossa, né? Coisa convincente, lógica, né? A igreja tal, pervertida, pastor tal, imoral. Agora encontrei a igreja será pela fé. Daí eu digo assim para ele: vai devagar. Você vai ter o conhecimento, você vai ter a oportunidade de ser iluminado, de participar de verdades que você não conheceu, de que você não viveu, não experimentou. Mas lá no final, você vai precisar amar e ter uma entrega pessoal tão profunda, porque senão você vai nos odiar. Quem esteve aqui na igreja comigo e viu isso, diz amém. Amém. Rapaz, dá até medo quando os caras voltam a ser normal. E se eu falar qual é o teu nome, ainda falo o nome dele ainda. É Benedito mesmo meu nome, pastor. Eu saio da minha reta, porque senão eu vou te arrebentar. Entendeu? E é uma briga constante. A gente fala assim: mas Senhor, como é difícil fazer a obra, como é difícil zelar pela tua casa e pelas almas que estão aqui. Uma hora elas querem você, outra hora elas te odeiam. Uma hora dão glória a Deus, outra hora estão querendo matar a gente, estão falando mal da gente, porque o pastor, porque a igreja, porque o fulano, porque o ciclano, ou coisa que oscila, parece elevador, essa porcaria, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Senhor, tem misericórdia, dá força aqui para nós aqui, fazer essa obra, porque a gente nunca sabe quem Ele é. Toma cuidado com isso, irmãos. O pastor, não estou jogando em direto aqui, sirva para quem tiver que servir. Foi a palavra que Deus me mandou ministrar. Deus nos deu a revelação e nos deu condição de discernimento prático para isso. O que nós precisamos mais? Amar aquele que nos amou e nos entregamos a Ele como Ele veio por nós, sem medidas, sem rodeios. Quem quer servir a Jesus, serve com tudo, irmão. Romanos 10, 9. Última coisa, do conhecimento ao discernimento, a entrega pessoal, que se origina do conhecimento de Deus, a sua inspiração, de sua posse completa, consciência cristã, em termos de eleição. Romanos 10, 9. Pode ler esse texto aí. Vamos? Não, Romanos 10, 9. Romanos, vai então. Amém? Leu de baixo agora. O que você está lendo aí? Um dos textos mais chaves da confissão de fé. A confissão se origina do quê? Do conhecimento que você tem sobre Jesus. É assim que Paulo está falando aí. Jesus é isso. Eu vou te pregar tudo sobre Ele. Se você acreditar, se você crer e tiver vontade de amá-lo, confessa com a boca e com o coração. Amém? Probleminha. Tem muita gente que aceita Ele porque não sabe quem Ele é. E a hora que conhece, descobre que não é Ele que quer. Quando entra aqui no Cenáculo da Fé, nós dizemos assim: olha, nós não admitimos membro aqui de outras igrejas sem fazer uma revisão, um trabalho bíblico de estudo com eles, para saber quem eles são e o que eles aprenderam por aí. Isso é feito durante quase um ano, antes de se tornarem membros aqui. É um procedimento nosso aqui. Bem, eu tive experiências com seminários que passei junto com essas pessoas, de pessoas que começaram de um jeito e terminaram completamente diferentes. Por quê? Porque passaram a descobrir em Jesus coisas que não aceitavam.
E descobriram tanto sobre ele aqui que chegaram na conclusão de que não queriam ele. Daí no final de tudo eu tenho aquele prazer, né? Dizer assim, então se você não gostou de quem ele é, como pessoa e obra, por que você se batizou? Por que você sai para todo mundo dizendo que você é evangélico? Então esse é o problema. Nós temos o conhecimento, o discernimento prático disso. Nós temos condições exatamente de aceitá-lo de maneira original. A eleição de Cristo na nossa vida é uma capacidade que vem do conhecimento. Eu estou recebendo alguém que eu descobri, que eu conheço, que eu sei e concordo com tudo que ele é. Aceitar Jesus é fácil, assim. Sabe, eu conheço um Salvador que pode tirar você da falência. Sabe, eu conheço um Salvador que pode te dar a mulher mais linda do mundo. Sabe, eu conheço um Salvador que hoje pode tirar você dessa cadeira de rodas. Eu conheço um Salvador que pode te dar vista para você olhar para a perna das outras. Sabe, eu conheço um Salvador que pode te fazer uma pessoa feliz, te tirar da falência. Quem não quer ele? Todo mundo vai querer ele assim. Mas elegê-lo, sabendo que ele é uma pessoa de caráter forte, sabendo que ele é um Deus que não se vende, conhecendo melhor, sabendo que ele quer a minha obediência, a minha sujeição, a minha submissão, a minha renúncia, descobrindo verdades sobre eles, que me ilumina e me descobre, ao ponto de querer exigir de mim uma conversão, uma experiência de conversão. No final do conhecimento absoluto eu posso descobrir que não era isso que eu queria. E para mim, se as igrejas estivessem pregando a verdade de Deus como ela é, elas não estavam cheias como estão. Estão populares, porque o sofismo está lá. A filosofia está substituindo o evangelho. E a igreja está sendo alimentada com teorias e ideias e linguagens adequadas. Sinceramente, meus irmãos, quem já foi aqui num culto que Deus revelou o pecado do povo? Levanta a mão aí. Quem trouxe aqui gente da tua família que entrou aqui, Deus foi lá e meteu a espada no cara e falou do pecado dele? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Isso. Isso é do cenáculo, não é? Quantos aqui saíram com o teu conhecido xingando? Levanta a mão. Mandando o pastor para aquele lugar? Levanta a mão. Falando que eu era o diabo? Levanta a mão. Quantas pessoas daqui? Foi aguentando até lá. A orelha ficou desse tamanho assim. Estava quase jogando o cara para fora, mandando ele a pé. Quem mandou ele ir lá onde Deus fala? Quem mandou ele lá onde Deus revela? Agora chama todo mundo para ir para a igreja, aonde se assegura de que ninguém vai mexer com ele, até o diabo quer ir. Paulo disse que os irmãos não fiquem falando em línguas, tá? Que nem africano. Você não fica falando em línguas. Fala. Mas fala um pouquinho só, porque nós queremos que o povo que nos visite também conheça a palavra e a palavra seja legível, compreensível do que xabalabalá. Então eu sou muito mais a favor de que vocês profetizem do que vocês falem línguas estranhas. Ele não proibiu, ele só disse que o culto não pode ser baseado no sobrenatural, mas na razão da fé, na ciência da fé, de saber assegurar que os homens vão ouvir a palavra de Deus. Daí ele fala de uma coisa interessante: para que até o segredo do coração dos homens sejam revelados. Já pensou? Quem que vai suportar vir num culto desse aí, aonde até o segredo é revelado? Tem gente que quer culto assim? Não. Filho, olha, pastor, eu já peguei cada tranqueira. Eu já preguei cada tranqueira, mas cada coisa. Olha, Deus está me revelando aí, assim, assim, assim. Não, eu sou crente. Não, sou servo de Deus, sou de Cristo. Que nem Paulo falava, se é de Cristo, eu também sou. Eles dizem assim, sou batizado. Estou na igreja há muitos anos, não, o senhor está enganado, sou pastor. Cansei de levar carteirada de funcional. Cansei. Daí Paulo entra na questão, bom, todo mundo pode falar que é de Cristo.
Mas viver com Ele e viver o que Ele quer é a parte complexa disso. Então, irmão, você que está aqui hoje nessa noite já deve ter descobrido isso que o pastor está falando aqui. Na igreja Cenáculo com a Fé, você chegou naquela emoção, naquela explosão. É aqui, esse lugar, é aqui que eu vou ficar, que eu vou morrer, que eu vou ser enterrado. É aqui, entendeu? Aonde Deus fala, aleluia, glória a Deus. E quando se levou cativo o teu pensamento à obediência de Cristo, como Paulo fala no versículo 5, e os teus pecados e os meus foram revelados. Porque o primeiro amor não existe mais, porque a vontade acabou, porque o interesse acabou, porque agora você está tão abatido, tão tímido, tão retraído, tão calculista para as coisas de Cristo. Ultimamente você anda assim, lento, cabisbaixo. Falou igreja Cenáculo com a Fé, você já está assim. Antes estava assim. Hoje... porque agora você está sofrendo porque você conhece. E isso está cobrando o teu amor. Cobrando de você o tudo. E aí é onde a gente vai ver quem é crente mesmo aqui. O pastor, eu sofro? Opa, se sofro. Eu vejo a minha igreja esvaziar há 22 anos. Parece coisa do emagrecimento. Pá e pá. Pá e pá. Parece uma sanfona essa obra aqui. A gente sofre, filho. Já pensei muitas vezes em parar de ser pastor, você quer saber? Falei, Senhor, tem misericórdia, ninguém consegue viver uma coisa dessa daqui. Daí o Senhor fala, ou isso aí ou nada. Quem mandou se entremeter com as coisas do reino, agora entrou, tem que se molhar. Agora você se comprometeu, agora você tem que viver, filhão, que não tem mais volta para você não. É isso que eu escuto do meu Senhor. Amém, Senhor. Mas agora eu tenho certeza que está inchando, vai emagrecer de novo. Está inchando, está enchendo. Ó, quase não estou vendo nenhuma cadeirinha aqui vazia. Hora que chegar na parte do amor, agora vai. Hora que a perseguição começar a vir, a hora que as inimizades começarem a surgir por causa da fé, os embates, as perseguições, eles não vão aguentar. Se eles não amarem, eles não vão suportar. Se Jesus não for a coisa mais importante da vida deles, Mateus 10, 32, eles não vão suportar. Lê o texto para o pastor. Pode ler em voz alta. Mateus 10, 32, vai. Amém, Cenáculo? Amém, Jesus? E lá em Lucas 12, 8, também diz assim, vamos lá. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Aí é um outro mérito, não sei nem porque eu li esse versículo aí, mas tudo bem. Amém? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Confissão de fé. Só é possível com conhecimento. Sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da revelação, por que dizer Jesus entra na minha vida? Quem me confessar diante dos homens é porque ele está certo, que eu sou a coisa mais importante da vida dele. E eu vou amar tanto de saber que ele está me servindo, que eu vou levar ele para o céu. É o que Jesus está querendo dizer aí. Vou pô-lo no meu reino e vou abençoá-lo por isso. Mas aquele que me negar, eu negarei. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Enfim, o Senhor está deixando claro o quê? A importância da eleição, do crédito, da eleição. Jesus entra na minha vida, porque tudo que o Senhor é, e que eu conheci do Senhor e da sua obra, me agrada, me realiza, eu quero participar disso tudo. Isso salva. Quando você tem o conhecimento e pode também ter
a condição prática disso com aceitação. Agora não tem salvação baseada em otimismo, pensamento positivo, acreditar nas coisas sobrenaturais. Não, isso não tem como ser salvação, não tem como ser redenção, porque são duas coisas importantes, aliás, três coisas importantes que Paulo tenta dizer para a igreja: a nossa arma. Deus se revelou por intermédio do seu Filho e nos deu palavra interpretada e discernida para uso prático, e nós cremos e amamos e pregamos essa mensagem também. Isso é salvação, isso é povo de Deus, gente que sabe aonde está o conhecimento absoluto, que sabe também praticar isso e que tem condições de amar ao Senhor com todas as suas forças, sabendo tudo sobre Ele, sem mentiras. Então nós vamos identificados pelo Espírito Santo aqui nessa noite, a não olharmos as coisas conforme a aparência, mas procurarmos saber o que está por detrás disso, e descobrirmos hoje, por intermédio desse irmão, que lá atrás a situação da igreja era essa. Grande parte dela trabalhava para distorcer a verdade de Cristo e elaborar um outro evangelho para que pessoas pudessem ser pervertidas e o nome de Jesus se tornasse uma coisa popular. E esse irmão aqui, preocupado com a situação, ele deixa claro para a igreja que nós só poderíamos vencer isso com a obediência de todos aqui, com a tua obediência, porque um exército não é feito só de um soldado, é feito de uma comunidade, de uma junção de pessoas que estão preparadas e formadas para lutar e guerrear contra tudo que se levanta contra a verdade do Senhor. Qualquer diligência, com esta disposição inclusive, de levantar dentro da igreja mesmo, e da palavra de Deus, um movimento que crie replicações, debates, discordâncias, divisões, do que a Bíblia afirma. E se você hoje aqui, nesse culto, porque Deus não me mandou pregar sobre tudo isso daqui para o teu conhecimento, Deus mandou eu pregar tudo isso aqui para identificar os movimentos que estão aqui, representados de maneira individual, por pessoas que estão aqui hoje, que acreditam que podem ser aceitas como cristãs, distorcendo a verdade do Senhor, e prevaricando as suas ordenanças, podem ser identificadas e chamadas como irmãs e irmãos, mas na verdade não são de Cristo. São pessoas que estão aqui hoje, com disposições de derrubar qualquer igreja, qualquer irmão, qualquer pessoa destemida a levar o plano da salvação de Cristo de maneira completa para as pessoas, determinando em chamar as trevas de luz, a mentira e verdade, até mesmo quando é explicitamente clara sua contradição, eles são insistentes em dizer que isso é uma coisa de Deus e são homens santos de Deus. Nós estamos cansados disso. Uma ideia para você: não ore para essas pessoas, não interceda por elas se você souber que elas estão defamando e fraudando a verdade de Cristo. Ore por quem não conhece. Por esse povo, a intenção da igreja é derrubar todos eles. Se eles estiverem aqui, não vão ficar. Meu pastor, eu tenho um dízimo gordo para dar para o senhor. Dá para o diabo. Nós não queremos nem o teu dinheiro. Não temos outra alternativa. Porque amanhã, se nós aceitarmos ele aqui, concordarmos com o que ele é, e esses pensamentos pervertidos
iliberais e rebeldes, ele vai se tornar alguma coisa nessa igreja aqui e vai sair por aí ensinando um monte de besteira. Amém ou não? Amém ou não? Eu vou contar para vocês a história da Sônia e do Estevão Hernandes. Eram da igreja que eu nasci. Um belo dia eles vieram dos Estados Unidos e procuraram o pastor presidente. O pastor agora deu um branco na minha cabeça. Epaminondas, Silveira Lima, falecido já. Chegaram para ele e disseram, porque eram de lá: nós viemos dos Estados Unidos com uma ideia de implementar aqui o movimento gospel dentro do ministério do Senhor, e nós estamos pedindo permissão para fazer isso aqui. E Epaminondas disse para eles assim: aqui não. Era um homem, sabe, com cara de lei, autoridade. A aparência dele eu lembro até hoje. Dava medo de olhar para o Epaminondas. Quando ele morreu, muitos lá temiam que a igreja fosse cair, e caiu, porque era uma autoridade que, sei lá, pela palavra de Deus, até então, que eu conheço bem. O que a Sônia e o Estevão fizeram? Saíram de lá, não ficaram mais, porque não se sujeitaram, obviamente, queriam implementar o movimento gospel, e foram para aquela rua lá, na Lins e Vasconcelos, montaram aquele palco lá e começaram a implementar noitadas para jovens ouvirem rocks com letras cristãs. Para mim, uma das maiores perversidades que eu vi se instalar aqui nesse país, que veio lá dos Estados Unidos. Se nós formos tratar de respostas, consequências do que eles implantaram, nós não vamos ter nem número para calcular, de tanta perversidade que também acabou pegando carona e usando também o que eles trouxeram para gerar outros conflitos e outras contradições. O Macedo veio depois. Por que eles não ficaram na Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil? É isso aí. Porque eles queriam público, eles queriam multidão, eles queriam uma empresa. E lá atrás eu era muito mais despreparado, mas já dizia: esses caras são uma fraude. Eles são uma fraude. Quando eu conheci por dentro quem era o movimento gospel, que eu tinha até banda naquela época, eu saí de lá, correndo de lá. Deus falou: sai daqui, porque você vai se perverter no meio desse povo. Já tinha CD gravado e tudo, pulei fora, a pedido do meu Senhor, porque senão Deus não ia me honrar, e o intimato foi esse: sai. Cantei com a Aline Barros, toquei com tudo quanto é cantor que você pode imaginar que é famoso aí, podre, sujo, e o Senhor me resgatou de lá, e eu virei essa coisa linda aqui. E da igreja que eles não ficaram para implementar o movimento gospel, eu fui expulso quando eu me converti, que já não aceitou e não estava aceitando o evangelho puro. Olha como que as coisas são. Como que a igreja, se não tiver quem lute dentro dela, ela vai sendo tomada, invadida por movimentos liberais, anticristãos. Você é uma ferramenta de Deus aqui, uma ferramenta do diabo. Você vai dizer para mim e para o Senhor hoje aqui, quantas disposições você tem dentro de você hoje, diante do que Deus está te falando, para certificar que o conhecimento que você tem recebido dessa igreja valeu a pena para te converter, para fazer você amar Jesus e dar a Ele a obediência como prova desse amor. Quem vai ser capaz hoje de dizer isso aqui? Eu sou a favor dessa obra, Senhor. É essa obra que eu quero, e mesmo não gostando, mesmo não aceitando muitas coisas, verdades que me contrariam, é a verdade de Deus, e eu quero lutar pela minha conversão. Mesmo me entristecendo e me contrariando, é a verdade de Deus, e eu quero me converter até o final. Esse é teu posicionamento? Essa é a tua luta? Derrubar toda a fortaleza com a verdade de Cristo? Todo raciocínio isolado da revelação de Deus? É derrubar todo sofismo, todo liberalismo, e esses homens que estão querendo machucar a obra do Senhor com as suas iniquidades? É tua luta na obra do Senhor? Então você é meu irmão na fé. Então nós somos irmãos, porque é a minha também. Não só de me adequar,
como também cuidar para que nós não tenhamos aqui visitas desagradáveis aqui. Amanhã dizendo, eu quero ser membro da igreja do Senhor. Como é que você chama? Eu me chamo Simoni. Eu sou aquela menina que canta lá, um balão mágico, então divertido, sou feliz. Eu sou a Simoni. Eu quero ser membro da igreja do Senhor. Ah, é? Então você vai largar tua carreira profissional, teu ilustrismo, e vai entrar aqui como cidadão comum, disposta a despojar tudo a tua imundícia e ser uma boa cristã, e nós vamos investir em você e no teu conhecimento. Pode ser? Ela veio aqui na igreja. Ela entrou naquela sala lá. Daí eu falei assim, filha, você está toda arrebentada pelo diabo, né? E sabe qual foi uma das acusações que ela fez para o pastor? Pastor Daniel, não me deixaram nem eu me converter quando entrei dentro da igreja. Me colocaram no púlpito dizendo que eu era evangélica para atrair multidões. Mas eu disse para ela, mas olha, essa desculpa não vai te levar para o céu não, filha. Você vai ter que se converter e se arrepender. E esse marido que você está não é teu. Nunca mais voltou. Mas o culpado era só no Estevão. Vamos para o inferno junto com ele. Essa é a luta nossa aqui. Nós não queremos Jesus popular. E não queremos que ele seja palhaço, nem artista, nem um produto comum, de uma mera intelectualidade. Nós queremos tratá-lo como revelação de Deus. E para nós, ai de quem não obedecer a quem. Porque para nós, ele é a verdade absoluta de Deus. E nós, quando ouvimos ele falar, ouvimos Deus falar por intermédio da palavra dele. Amém ou não, cenáculo? Dá uma salva de palmas para Jesus. E aí, pastor, o que o senhor vai fazer daqui para frente? Amar. Porque tudo que eu descobri da palavra de Deus não tem mais nenhuma novidade para mim. Não conheço tudo, mas conheço o suficiente. O suficiente para mim já está mais do que riscado. Eu cheguei na conclusão, não tem mais nada do que conhecer. Agora eu tenho que amar. Agora eu tenho que permanecer em Cristo e tornar Jesus uma coisa eleita até o final da minha vida. Porque senão, vou virar Hebreus 6 e Hebreus 10. Vou virar o cãozinho, a porca que voltou lá para o mundo lá. Para usar o conhecimento que recebeu da igreja para fazer tarifa e fazer dinheiro. Não. Nós estamos pelejando aqui. Para que toda essa verdade que nós recebemos aqui de Cristo nessa igreja seja prático, dinâmico, extenso, eterno, chega até o final. E quando Jesus volte, e quando ele vier, estejamos prontos para desfrutar disso lá na glória com ele. É teu propósito aqui? Quantos têm esse propósito? Levanta a sua mão. Amém. Então luta. Lute, guerreie. Não como um cordeiro, mas como um soldado. Como alguém que está disposto realmente a reter para si essa verdade e ir até o final com ela para se salvar, porque esse é o apelo do Espírito Santo aqui nessa igreja hoje. O zelo pelas almas que padecem e perecem, não por ignorância só, mas também porque distorcem a verdade de Deus, para serem vistos como pessoas cristãs. Transformam a mentira em verdade para não serem identificados como mentirosos. Usam a Bíblia para se esconder. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.